Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, estou falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Esses nossos encontros nos vídeos, eles objetivam estabelecer uma forma de diálogo com a nossa comunidade, com a sociedade como um todo e aqueles que nos seguem no canal do YouTube e frequentam o grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Essa é só mais uma forma de diálogo. A gente tem as palestras sempre nos nossos encontros e com bastante regularidade, 1h30 antes da abertura das engiras, a gente também tem o hábito de dialogarmos nesse salão aqui, trazer um tema e comentar sobre esse tema, interpretar e abrir para perguntas e respostas com a nossa assistência. No dia de hoje, eu quero falar com você, meu amigo, o tema vai ser o seguinte: Umbanda, a possessão faz parte da estrutura religiosa. Eu quero dividir alguns estudos que a gente faz, algumas interpretações que a gente tem feito dentro da nossa vivência ritual de terreiro e compartilhar com os amigos. 90% da sociedades étnicas, culturais ao redor do mundo, 488 etnias diferentes pesquisadas e catalogadas, foram encontrados registros de estados alterados de transe ou possessão pelos espíritos, estados alterados de consciência, transe ou possessão pelos espíritos. São os compêndios da psiquiatria que tem isso catalogado. Bom, a gente pode tirar interpretações daqui. Essas 90% das etnias catalogadas, 488 culturas diferentes pesquisadas ao entorno do nosso planeta, em diversas localidades geográficas, vivenciam ou têm registros de estados alterados de consciência, transe ou transes de possessão. Mas nós temos que caracterizar duas formas básicas de como isso é encarado por essas culturas e de que maneira isso é vivenciado. Nós temos uma forma assim bastante preponderante até ao longo da história da humanidade, que está fora das religiões judaico-cristãs, que seriam as culturas em que o transe de possessão faz parte da estrutura religiosa e é encorajado como uma experiência mística, divina, que une o ser humano ao sagrado, ao mundo sobrenatural do qual é oriundo. Estas vivências apoiam uma cosmologia cultural que oferece benefícios sociais e psicológicos, ou seja, essas etnias, essas culturas, eles incentivam e veem os trânsitos de possessão como sagrados, divinos e que trazem benefícios sociais ou psicológicos. Aí nós teríamos preponderantemente as culturas oriundas da África, dos negros e suas divindades, os orixás dos nagôs, os inquices e dos angolas vodunces, que são os jejes, que vieram para o Brasil e trouxeram essa cultura de transe, de possessão, de vivência com o sagrado, de estados alterados de consciência, induzidos e isso olhado de forma natural, saudável, gerando bem-estar psicológico, social, integrando o indivíduo consigo mesmo e dentro do modus vivendi na comunidade e na sociedade como um todo. E nós temos aqui no Brasil os índios, através da pagelança e dos rituais de Jurema, que também vivenciavam estados alterados de consciência e encarando isso com forma natural e com métodos indutores. Bom, e tem uma outra parte dessa amostragem de 488 etnias catalogadas, que eles encaram a possessão, ela é percebida, os estados alterados de consciência e a possessão espiritual é percebida como uma intrusão maligna de seres espirituais que causam doenças e desgraças, estão dentro de um processo de demonização. Aí nós teríamos as diversas raízes, digamos assim, os desdobramentos, principalmente da cultura judaico-cristã. E
o que acontece? Os brancos que vieram para o Brasil, oriundos do catolicismo, notadamente, e que fizeram esse caldeamento, essa mistura aqui no nosso Brasil, né, entre negros e índios, um caldeamento, uma mistura étnica, polarizando essas duas formas de perceber o sagrado e os estados alterados de consciência. Um como se isso fosse maléfico, causando desgraças e doenças, e o outro como isso trouxesse benefícios sociais, bem-estar psicológico, saúde, integração, né? Nessas vivências com estados alterados de consciência ou trânsito de possessão. Neste meio, nesse imbricamento, nasceu a nossa Umbanda, que é uma doutrina, uma religião ainda nova, 105 anos, né, no nosso Brasil, em que se vivencia os estados de dissociação, né, de estados alterados de consciência, e isto é ritualizado no contexto cerimonial, né, interno, dentro dos templos, é ritualizado, isto é vivenciado, e se atribui aos espíritos o poder, né, um poder solidário, um axé, que vem nos acolher, e a possessão, esses estados alterados, são terapêuticos, de natureza ajustadora, em termos psicológicos, fisiológicos, sociais e até curadores. Então veja bem, dentro do universo da Umbanda, e aí nós também poderíamos falar das religiões afro-brasileiras como um todo, e os catimbós, que foram, que é uma jurema sincretizada com o catolicismo e com os cultos afro-brasileiros. Isto é visto de forma positiva, benfeitora e integradora do ser na sociedade, com ele mesmo, e até curadora, né, em alguns casos. Dentro da Umbanda, nós ritualizamos as chamadas incorporações, os estados alterados de consciência, que há uma dissociação da consciência, ou seja, do eu deixo de ser essa personagem, Norberto, nesta encarnação, e sou possuído, eu sou ocupado por um outro psiquismo, por uma outra mente, como por exemplo, pelo caboclo, pelo preto velho, pelo boiadeiro, os cangaceiros, os malandros, os marinheiros, os exus, as pombagiras, e que são espíritos que atuam através desses estados alterados de consciência, em seus médios, em seus cavalos, digamos assim, e que são espíritos que foram personalidades encarnadas, já encarnaram no Brasil, outros não, mas que têm uma roupagem, uma forma de apresentação que são excluídos pela nossa sociedade, são preconceituados e excluídos, né? Todos de alguma forma são inferiorizados, foram de alguma maneira explorados em algum momento, e até se nós pegarmos os próprios preto velhos e caboclos, mas boiadeiro, cangaceiro, malandro, marinheiro, ciganos, exus, no espiritismo ortodoxo, e quando eu falo ortodoxo é aquele que não está aberto à novidade, aquele que vivencia o mundo dos espíritos através desse intercâmbio de estados alterados de consciência, como se nós estivéssemos em Paris, no século retrasado, quando Allan Kardec codificou o espiritismo, com influência forte do catolicismo vigente ali na época, e espíritos judaico-cristãos embranquecidos. Então, quando eu digo espiritismo ortodoxo, eu estou falando de um segmento do espiritismo, ortodoxia no sentido de estar fechado e não receptivo a qualquer tipo de novidade. Nós temos que vivenciar o espiritismo nos seus estados alterados de consciência, como se nós estivéssemos há 2 séculos atrás em Paris, espíritos brancos, judaico-cristãos. Imagine então que Santo Agostinho, que foi um dos espíritos da codificação, se ele viesse para o Brasil reencarnar ou vivenciar o nosso ethos, nossa consciência coletiva aqui, ele teria que ser ou um mestiço, ou um negro, ou um índio, ou
algum espírito, alguma personagem ligada à nossa história nesse amalgamento de consciência étnico, nessa mistura étnica, né? Então, o que acontece? O jumaneiro, o Exu, malandro, o boiadeiro, o preto velho, o caboclo, os pombogiras são considerados obsessores nas mesas mediúnicas, nos trabalhos mediúnicos dos centros espíritas ortodoxos. Não estou falando dos centros espíritas mais universalistas, que dão uma abertura mais acolhedora, digamos assim, mais convergente, não estando tão ligado a esta ortodoxia. Bom, mas vamos pegar assim a bombogira ou a pombagira, que para nós é a mais emblemática, né? Por que é mais emblemática? Porque a pombagira, nas religiões neoevangélicas e neopentecostais hoje, ela é considerada um dos piores demônios, um dos espíritos mais nefastos, que só faz o mal, que separa casal, que causa doença e outras coisas, né? Enfim, mas a bombogira na Umbanda, ela é divinizada, ela é considerada um espírito benfeitor, é bem-vindo, tem a sua magia, tem o seu axé, tem o seu fundamento, e ela se insere dentro do ritual, dentro do cerimonial indutor controlado desses estados alterados de consciência que a Umbanda se utiliza. E eu queria encerrar essa reflexão que eu divido com vocês, são reflexões minhas, que como a pombagira é emblemática, nós já fizemos outros vídeos sobre isso, né? Quer dizer, ela é considerada no inconsciente, no imaginário popular, aquela mulher mundana, que muitas foram prostitutas, e demonizada nessas religiões neo-evangélicas, neopentecostais, que estariam dentro do nosso raciocínio relacionado com percebimento do transe de possessão, os estados alterados de consciência, como uma intrusão maligna e de seres ou de espíritos que causariam doenças ou desgraças. E nos é emblemático aí no Evangelho Maria de Magdala, que ela era uma mulher proscrita pelo judaísmo vigente, e Jesus a acolheu, e ela se tornou uma seguidora de Jesus. Jesus não a julgou e a acolheu. Então nós continuamos hoje transferindo para espíritos, e os espíritos são proscritos em algumas frentes mediúnicas espiritualistas, né? E nós temos um outro extremo dessa dualidade. Um é Maria de Magdala, simbolizada nas bombogiras, e nós temos a Maria Imaculada, que seria a mãe de Jesus, virgem antes de engravidar de Jesus, que é considerado um exemplo de beatitude ou de benta dentro do catolicismo. Então são dois extremos: a prostituta, a mulher mundana, simbolizada no nosso imaginário Maria de Magdala, e que tem nas religiões que acolhem o transe de possessão de estados alterados de consciência, Umbanda, a bombogira. E no outro extremo nós teríamos Maria Imaculada, abençoada, o símbolo de beatitude, de bento, e que é aceita como uma santa, um exemplo de santa. Então, de dois extremos, esse extremo demoniza os espíritos e estados alterados de possessão, e o outro extremo, que estaria a bombogira, acolhe-os. E aí fica para a nossa reflexão: Deus Criador está mais nesse exemplo de Maria Imaculada e das religiões que demonizam os estados alterados de consciência, ou estaria nesse outro extremo com Maria de Magdala e as bombogiras e o acolhimento que a Umbanda dá para esse arquétipo que está no nosso inconsciente coletivo? Deus está em ambos, Deus acolhe ambos, Deus está em todos os sagrados. É nós que temos essas divisões, esse sectarismo, essas exclusões. Então eu queria deixar essa reflexão para nós, que quão importante, acima de tudo,
vibrarmos amor no nosso coração e temos respeito pelas diferenças. Salve todo o povo de Umbanda, que a Umbanda tenha sempre e continuará tendo ainda por muitos e muito tempo os estados alterados de consciência, as possessões, os cerimoniais ritualizados, indutores e controlados desses transes, causando bem-estar, saúde, equilíbrio, integração, cada vez mais com estudo, com esclarecimento doutrinário de cada um dos seus adeptos perceber seu mundo interno psíquico e quão a lei da afinidade estabelece aquilo que nós vamos atrair para nós, que muitas vezes recebemos o axé, os atributos positivos do preto velho, do caboclo, do exu, do malandro, do boiadeiro, da pombogira, mas se nós não fizermos a nossa parte, isso se esvai, isso não se fixa no nosso psiquismo. É através da nossa reforma interior, do nosso autoconhecimento, da nossa melhora, que nós iremos cada vez mais sendo seres humanos íntegros, completos e cada vez menos dependente do lado de lá e cada vez mais andando com as pernas próprias. Na dúvida, quando temos que julgar o outro, excluir, façamos igual Jesus, baixemos a cabeça e escrevamos na areia e olhemos os nossos desafetos e dizemos: entre vós, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Muita paz, muita luz, axé, até a próxima oportunidade.